meus irmãos aí no YouTube, Pérolas da Graça. O tema dessa Pérola da Graça é o seguinte, o tema é esse: a Bíblia dos evangélicos não é a Bíblia do Evangelho. Eu vou repetir: a Bíblia dos evangélicos não é a Bíblia do Evangelho. Vamos ver esse assunto ali. João, o livro histórico de João, capítulo 7, é um livro histórico do tempo da lei, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Há muito tempo eu não uso essa terminologia, mas quando nós andamos nesse território, nós andamos com máscaras e lupa para extrair as pérolas da graça. Olha o que aconteceu. No último dia, o grande dia da festa, era uma festa entre os judeus, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz o pastor. Como não? Não, como não? Como não? Se é assim que eu fui, é assim que você era. Quem aqui fez campanha, diga amém. Amém. E aonde na Escritura diz campanha? Então você creu como diz a Escritura ou você creu como diz o pastor? E quando eu falo, você diz aí, não hoje que os seus olhos estão iluminados. Mas muitos de nós, quando o pastor dizia, sábado que vem, campanha de Naamã, ninguém faltava um, meu irmão. Porque nós criamos como o pastor dizia. Mas ele disse, não. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Claro, estamos na lei, território da lei, o evangelho não tinha nem sido escrito. Paulo não tinha sido arrebatado e a mensagem era por meio das Escrituras, o pergaminho. Ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura. O que é que acontecia quando alguém cria em Jesus, como dizia a Escritura? Ele dizia, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele explica o que seria essa água viva, olha lá. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então o chamado para o verdadeiro cristão é crer, como diz o Evangelho, que hoje já estamos debaixo do Evangelho, não apenas da Escritura. A Escritura se referia ao Antigo Testamento, era por inspiração. O Evangelho é por revelação. Então, eu não posso crer no que um homem diz. Eu não posso estar numa igreja obedecendo ao que o pastor fala. Então, eu tenho que estar com a minha vida apoiada no que diz o Evangelho. Ora, se eu entro num lugar e o pastor diz para mim, semana que vem, traga todo o seu dinheiro para a fogueira bamba, eu estou crendo como diz o Evangelho? Não estou, porque o Evangelho não diz nada disto. Só que hoje isto para você não lhe causa nenhuma reação. Mas para quem está essa hora dando todo o dinheiro, com medo do devorador, com medo de Deus soltar a mão, isto é tenebroso. Então esta é uma mensagem muito importante para que as pessoas despertem e não se apoiem no que um homem diz, e sim no que a palavra de Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Foi exatamente isso que Paulo estava tentando explicar a uma igreja totalmente carnal, que era guiada por homens. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Olha lá, olha isso. A minha palavra, disse Paulo, e a minha pregação,
que era a revelação da graça de Deus, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E o que é o poder de Deus? Já sei. Você que veio de lá vai dizer, é quando a irmã vira no manto aqui, bate o pandeiro e grita um creme-cá com sambambaia e uma rita, passa lá para trás. Isto não é poder de Deus, isso é carne ativada, friboi. Poder de Deus, pregou Paulo em Roma e prego eu, é o Evangelho. Este é o poder de Deus. Então Paulo disse, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Amados, fora do Evangelho do Cristo ressuscitado, o que se prega aí fora é sabedoria humana. Estende a mão, puxa, segura, leva, levanta, amarra essa fita, leva, vai ao monte, busca. Tudo isto é sabedoria humana elaborada dentro do gabinete. Cansamos disso. Cansamos não. Deixe-me corrigir a minha confissão. Cristo iluminou os nossos olhos. Nós éramos cegos, hoje nós vemos. Quantas coisas nós acreditávamos pensando que era de Deus e na verdade era sabedoria humana. Chega. Paulo disse, a minha pregação é para que a vossa fé não se... Sabe qual é o nome disso? Fé apoiada em sabedoria humana. Alô, você que está aí dando seu dinheiro em fogueira bamba, você que está fazendo campanha, culto de libertação, isto não é uma fé genuína. Isto é uma fé apoiada em sabedoria humana. Você tem que tirar isto e colocar a tua fé apoiada aqui, no que diz o Evangelho. Fé apoiada no poder de Deus. A minha carne não vê, os meus olhos não vê, a carne não sente, mas eu acredito que eu sou um herdeiro. Por quê? A minha fé não está apoiada no que um homem diz, está apoiada no que o Evangelho revela. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Quem tem uma fé apoiada no poder de Deus não precisa ver, ele tem que crer. E o Deus que vivifica os mortos chama a existência as coisas que não existem. Então essa fé apoiada em sabedoria humana é fé em campanhas, fé em rituais, fé elaborada no gabinete pastoral. E é assim que está a maioria das pessoas. Graças a Deus que já não são todos, porque hoje esta multidão de pessoas que nos assistem pelo YouTube já estão sendo despertadas que a sua fé não está mais apoiada nisto em sabedoria humana. Mas há um bom tempo isso esteve assim. Olha o que o profeta disse em Isaías 29:13, olha só. Isaías, 29, Miguel. Bota 29 para mim, por favor. Porque aí está falando dos enganadores que são os príncipes. Coloca o 29, senão vai pegar muito pesado. O Senhor disse. Quem foi que disse? Vamos ver se assim eles acreditam. Porque quando é o Geraldo que diz, eles dizem, eu não aceito porque é Geraldo. Mas quem foi que disse isso que eu vou ler? O Senhor. O que é que o Senhor disse? Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Olha o temor do povo. Você temia a Deus em mandamentos de homens, que eles faziam isso maquinalmente. Eles entravam dentro de um gabinete e traçavam estratégia. Eram homens maquinal. E o teu temor para com Deus consistia nisso.
Não, o pastor disse que era uma bruxa que descia e vinha por baixo, passava lá no coral das irmãs, desciam, ia lá. Oh, abençoado. Esse era o temor em que eu tinha e que você tinha. Mas não é isso que a Escritura diz. E o povo anda enganado. Isso é triste, hein? E o seu temor, olha como Deus vê, hein? Deus não vê alguém aqui dizendo: Senhor, da palma da tua mão, ninguém me arrebata, glória a Deus. Deus não vê isso no povo. Meu amado, ouça o que eu vou lhe dizer, que nós não temos mais tempo. A grande maioria dos evangélicos, quando descobrirem que o diabo é uma fraude, que o inferno escatológico não existe, porque a palavra inferno quer dizer sepultura. É só pesquisar no Google. Ninguém fica dentro das igrejas, porque as pessoas estão dentro da igreja com medo do diabo, com medo do inferno e não tem temor nenhum de Deus. Pergunta uma pessoa: o que você está fazendo na igreja? Mantendo a minha salvação. Ué, mas a palavra diz que da palma da mão do Pai ninguém te arrebata. Ah, é? Ah lá lá, ah lá lá, É isso que o povo faz. Se descobrir que da palma da mão do Pai ninguém arrebata, alala, meu irmão. Os da graça não. Os da graça, quando descobre que da palma da mão do Pai ninguém arrebata, mais amor intenso e gratidão no coração. Eu louvo a Deus todos os dias, porque eu sei que da palma da mão dele ninguém me arrebata. É ruim, hein? É ruim de eu ir pro baile do alalaô, tá doido? O Pai me ama, filho. E eu vou ficar lá ativando minha carninha lá no alalaô? Que nem a agrobeleza aguentou, se rendeu a Jesus, meu amado. E olha o que Pedro, que não entendia muito da graça de Deus, diz, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, olha só. Assim como no Unidos do Tucuruvi, no Unidos do Vai-Vai, do Foi-Foi, Unidos do Foi-Foi, vai. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, e vai mostrar quais são as heresias, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2, as palavras são chocantes, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Segura. E hoje, quando tu mostra a verdade, está infamada. Quando tu diz um crente que o batismo agora, da cruz para cá, é lá o que está escrito em Romanos 6,3, sabe o que eles dizem? Isso é heresia. Tem que batizar nas águas. Olha lá o que diz Mateus. Mas Mateus não é mais a verdade para a minha vida. Foi antes dele me batizar na cruz. A verdade hoje é que só há um batismo, o da cruz, sobre a minha, sobre a tua vida. E quando tu mostra esta verdade, este caminho está infamado. Por causa de quem? Por causa deles. E olha o que diz o versículo 3. Também, movidos pelo Espírito Santo, movidos pela verdade, movidos por quê? Por avareza. Vão fazer o quê? Vão botar a Bíblia no telão e te mostrar as verdades. Vão fazer o quê? Comércio de vocês. Comércio de vós. Com o quê? Com o quê? Com palavras fictícias. Pode parar.
comércio com palavras fictícias, com palavras que não existem. Campanha tem na Bíblia? Olha lá. Culto de libertação tem? Olha lá, fictícia. Olha lá. Quebra de maldição tem? Olha lá. Aí sabe o que ele diz? Geraldo é herege, Geraldo é falso profeta, Geraldo é coisa ruim. Coisa ruim é vocês. Vocês é que são coisa ruim. Vão fazer comércio de vocês. Vocês eram comércio, cliente dessa turma. Papai olhou lá do alto e chega em você não, em você não, em você não, em você não. Você é meu, 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 você é meu. Em você chega, acabou, olhos iluminados. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, disse Pedro, antes do juízo o martelo ser batido lá no ano 70, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Estava pertinho e a sua destruição não dorme. Graças a Deus, que a graça de Deus nesse país é uma potência. Você abre no YouTube, você vê vários pregadores, todo mundo já falando a mesma língua. Um deles, cão guloso, lá de Fortaleza, me disse: você está obrigando a igreja a mudar a teologia da nossa igreja. Graças a Deus que não é Geraldo, é o Espírito Santo. Ou vocês mudam ou fecha, porque o povo não aguenta mais palavra fictícia. Queremos a verdade do Evangelho. Eles não esperavam por isso. Eles não esperavam que ia surgir um povo de pessoas simples, humildes, porque eles vieram com teologia, não mostraram nada, só enganaram. Vieram com seus anéis, só enganaram. Professores que nunca ensinaram, mestres que só enganaram, e de repente, no time de Deus, Deus levantou você, porque você já é um problema no teu trabalho, não é? Fala aí, filho, fala. Sabe por quê? Porque Deus cansou dessa gente. Deus enviou os sábios, os doutores e os mestres, e eles enriqueceram, tornaram-se poderosos e não nos ensinaram nada. Tu te lembras quando tu lia a Bíblia e não entendia nada? E tu foi lá no Evangelho da Graça, quando voltou, tu disse: caramba, estava tudo aqui. Olha! Com vocês acontece isto aqui, ó, Atos 17, versículo 10 e 11, eu termino a pérola da graça aqui, olha lá. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para se ver se as coisas eram de fato assim. Que falava aqui, eles conferiam ali. Tem esse negócio de mandar fazer fogueira bamba não, meu irmão. Tem que estar escrito aí. Aonde Deus mandou? Aonde foi que Jesus ou algum dos apóstolos fizeram uma campanha? Aonde está registrado de Moisés a Apocalipse que eles fizeram um culto de libertação? Aqui não. Nós somos o povo da graça de Deus. Se estiver escrito, eu creio, e tem que se respeitar o ano, a cultura e o contexto histórico, porque nós somos nobres como os de Bereia. Não temos ouro e nem prata, mas nós temos olhos iluminados para não andar mais segundo o que os homens falam. Tem que estar aqui. Diz que Paulo, quando chegava lá e começava a pregar, ele dizia: opa! Pode ser Paulo, pode ser quem for. Vamos ver se essas coisas são de fato assim. E é por isso que a gente abre aqui. Sabe o que eles dizem? É heresia. Se é heresia, é do dono da igreja, porque eu estou lendo o que está escrito. E se está escrito, eu creio. Vamos dar um lindo aplauso a esta palavra maravilhosa.
Glória a Deus.